Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E atendendo a pedidos, trouxe para vocês uma receita maravilhosa de uma rosca salgada recheada de calabresa com queijo, que é maravilhosa, super fácil de fazer, fica lindona e eu vou te ensinar agora. Quer aprender a fazer essa delícia? Então pega papel e caneta na mão e anota aí os ingredientes que você vai precisar para fazer essa delícia, que é bem pouquinho, tá? Então aqui, olha só, eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa de margarina, tenho aqui também um ovo, está em temperatura ambiente, 10 gramas de fermento biológico seco e tenho aqui 700 gramas de farinha de trigo. Vamos precisar também de 350 ml de água levemente morninha. E aí, olha só que fácil. Numa bacia grande você vai colocar aqui o fermento, vamos adicionar aqui também o açúcar. Junto com o açúcar eu vou adicionar aqui apenas 2 colheres de sopa de farinha de trigo, para nós acordarmos esse fermento aqui, para a gente deixar esse fermento aqui ativo. Então eu faço dessa forma aqui, misturo aqui o fermento, o açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e das 350 ml de água morna, vou colocar aqui apenas 100 ml de água. E aí nós vamos misturar, vamos formar aqui uma massinha e eu vou deixar esse fermento quietinho aqui por cerca de 10 minutinhos para dar uma ativada nesse fermento. Você pode usar fermento biológico fresco também, mas aí nesse caso são 30 gramas, tá? Feito isso, passados os 10 minutinhos, na nossa edição aqui cortou, mas o que eu fiz aqui, gente? Coloquei o restante da água, coloquei a margarina e coloquei o ovo aqui na nossa bacia. Ficou dessa forma aqui, olha só, vou mexer um pouquinho aqui para vocês verem o jeito que fica, dessa forma aqui mesmo, tá? E aí, olha só, o que a gente vai fazer agora? Deixei aqui o sal reservado, vou colocar o sal daqui a pouquinho. E aí nós vamos adicionando aqui a farinha de trigo aos poucos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, não utilizei toda a farinha, ficou bem pouquinho farinha de trigo, que no final serviu pra gente polvilhar a bancada aqui para poder sovar essa massa e ficou maravilhoso. Então, olha só, vou misturando a farinha de trigo aqui com o auxílio da colher, depois não tem jeito, tá, gente? É mão na massa mesmo, sovar essa massa aqui muito bem. E aí, aqui, olha só, já misturei a farinha de trigo aqui, eu não adiciono sal diretamente no fermento, porque senão você vai matar o teu fermento, tá? Então, olha só, coloca a farinha de trigo e só depois você adiciona o seu sal aqui na massa. Viu que ingredientes facinhos, super fácil de fazer. E essa rosca salgada você pode colocar vários recheios. E essa massa, uma dica da Pri, serve para fazer salgados assados também, que dá super certo, fica perfeita, tá? Então aqui, olha só, vou começar a sovar a nossa massa aqui. É muito importante que você respeite esse tempo. Eu vou acelerar a nossa imagem aqui, porque eu sovei essa massa aqui por cerca de 10 minutinhos. Fica uma massa super fofinha, maravilhosa, perfeita para você fazer com recheio de frango, com recheio de salame com queijo. Nesse caso aqui, fizemos um recheio cremoso de calabresa com queijo. Ficou maravilhoso. E quer mais uma dica da Pri? Se você quiser garantir mais receitinhas de salgados, de tortas, para você arrasar no final do ano agora nas suas vendas, a gente tem a nossa coleção de tortas salgadas e tortas doces. Coloquei lá só receitas que vão fazer você vender o ano inteiro. Ainda vou te enviar de brinde uma apostila completa com curso completo de panificação. Quer saber o valor? Só R$ 29,90. Eu vou te enviar mais vários outros brindes. Só vale para quem está assistindo esse vídeo. O link tá aqui na descrição, tá nos comentários também. Então já clica, já garante a sua. Você vai direto pro meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo e eu vou te enviar todos esses brindes por só R$ 29,90. Você vai vender muito nesse final de ano. Aposta nas vendas de torta doce e salgada para as ceias de Natal. Aqui as encomendas já começaram, já tem fila de espera de cliente. Tenho certeza que você vai vender muito, tá? Aqui, olha só, gente. Sovei aqui por cerca de 10 minutinhos, aceleramos a imagem aqui, mas olha só. A massa ficou dessa forma aqui, gente, perfeita, super lisinha, super macia, olha que perfeição. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar essa massa de volta na bacia e vou deixá-la descansar por cerca de 40 minutinhos. Essa massa vai dobrar de volume, só colocar aqui, cobre com um paninho
e deixa essa massa quietinha descansando. Se você mora num lugar um pouco mais frio, ela vai demorar um pouquinho mais para crescer. E aí, olha só, sobrou bem pouquinha farinha de trigo aqui. Essa farinha nós vamos usar depois para abrir a nossa massa na bancada, tá? Então nós vamos colocar um paninho aqui e deixar ela descansando. Enquanto a nossa massa tá descansando, eu vou te dar uma dica do recheio de calabresa com queijo que fica super gostoso, tá? Então olha só, peguei aqui uma bacia e aí vou colocar aqui, gente, olha só. Eu tenho aqui 2 gomos de linguiça calabresa, ela está raladinha aqui, passei ela pelo ralador, dessa forma aqui, para ficar melhor na hora da gente rechear as nossas roscas, tá? Tenho aqui também 300 gramas de mussarela ralada, tá raladinha bem fininha, para ficar super fácil aí, não ficar nenhum pedacinho na massa, dessa forma aqui fica perfeito, tá? Para fazer uma esfirra de calabresa com queijo, é esse recheio aqui. Tô colocando aqui também apenas meia cebola, tá? Não coloca a cebola inteira, porque ela solta muita água. E tô colocando aqui também um tomate pequeno, sem sementes. Vou colocar aqui também um pouquinho de orégano e salsinha e cebolinha desidratada, para dar um saborzinho nesse recheio e fica maravilhoso. E aí, olha só, é só você misturar com a colher aqui, o teu recheio já tá pronto, mas eu vou te dar uma super dica para esse recheio ficar bem cremosão e ficar perfeito nessa rosca salgada. Nós vamos adicionar aqui já já requeijão, mas o que que eu tô fazendo aqui? Olha só, eu vou somente misturar aqui, não precisa colocar sal nesse recheio, tá? Então olha só misturou tudo aqui muito bem. Vou separar um pouquinho desse recheio aqui pra gente colocar por cima das nossas roscas aqui e fica maravilhoso, tá? Não precisa colocar metade, a gente vai colocar cerca só aqui de 1/3 do recheio aqui separadinho em uma bacia. Deixa quietinho aqui pra gente colocar por cima depois. E esse restante de recheio aqui, eu vou colocar aqui cerca de 200 gramas de requeijão cremoso. E é só você misturar aqui e você vai ter um recheio cremoso perfeito para as roscas. Gente, o sabor é maravilhoso. Você pode colocar salsinha e cebolinha fresca aqui, pode colocar palmito, pode colocar milho verde, pode colocar azeitona também, que fica bem bacana. Pode fazer um recheio perfeito de frango também para colocar nessa rosca e fica maravilhoso. O custo dela é muito baixo, são ingredientes bem acessíveis e o recheio vai ficar a teu critério. Faz com os sabores aí da sua região, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Recheio pronto, vamos reservar ele aqui. E aí, olha só, passados os 40 minutinhos, nossa massa aqui dobrou de volume, já cresceu bastante. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou tirar essa massa aqui da bacia, olha só como ela cresce, como ela fica fofinha, gente, e não gruda mais, tá? E aí, olha só, vou dividir essa massa aqui ao meio, porque nós vamos fazer aqui 2 roscas grandes. Você pode fazer ela em tamanhos menores também, para você vender aí na sua padaria, vender na rua aí na sua cidade. Tenho certeza que vai ficar perfeito, tá? Então, olha só, peguei um pouquinho de farinha de trigo aqui, vamos abrir a nossa massa aqui com o auxílio de um rolo. Só abrir aqui, importante, não abre essa massa muito fininha, tá? Porque senão na hora de assar, ela corre o risco de estourar, tá? Então olha só como ela é bem maleável, super fácil. E essa massa aqui para fazer um pão caseiro fica maravilhosa. Fica mais essa dica da Pri. Quer fazer um pão de torresmo com essa massa? Fica perfeito. E já tem pão de torresmo aqui no canal também, que a gente já ensinou essa receitinha para você e fica maravilhosa, tá? Então olha só, gente, abri a nossa massa aqui com cerca de 1 centímetro de espessura. Não pode abrir muito fininho, senão você vai ter dificuldade na hora de enrolar a sua rosca aqui, tá? Então olha só. Aqui vou colocar metade do nosso recheio. Como eu já falei anteriormente, fizemos 2 roscas, mas você pode fazer em tamanhos menores para você vender aí na sua cidade também e fica maravilhoso, tá? O requeijão permite que a gente espalhe muito bem aqui esse recheio sobre a massa e o sabor depois de pronto fica maravilhoso. Super cremoso, uma massa super fofinha, vale muito a pena você fazer aí e não esquece de já comentar aqui
de onde você está acompanhando as nossas receitas, de onde você está vendo essas delícias da Pri aí na sua casa. Comenta aqui para eu te mandar um super beijo no nosso próximo vídeo, tá? Então, olha só, aqui só espalhei muito bem o recheio e aí coloquei mais um pouquinho aqui de orégano, salsinha e cebolinha desidratada por cima, dessa forma aqui. E aí nós vamos vir aqui, olha só, vou enrolar como se fosse um rocambole, tá? Dessa forma aqui, olha só. Só vir enrolando aqui devagar e vai apertando para esse recheio aderir muito bem a essa massa, ficar dessa forma maravilhosa aqui. Dá só uma olhadinha. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fechar as pontas aqui para não sair recheio na hora de assar essa massa, tá? Então, olha só. Tenho aqui a nossa forma, a medida dela é de 22 por 8 de altura. Ela está untada apenas com óleo. Vou colocar a nossa rosca aqui, não se preocupem, porque quando essa massa crescer, ela vai se unir aqui e ela não vai abrir, tá? Vou colocar aqui o recheio que nós deixamos separadinho, sem o requeijão, por cima, dessa forma aqui, olha só, dá um visual bem bacana, fica um sabor muito gostoso, fica uma rosca super recheada, bem fácil de fazer. Todo mundo vai se apaixonar. E aí, olha só, montei as duas nas formas aqui, vou deixar ela crescendo aqui por mais 40 minutinhos. Dependendo da sua região, pode demorar um pouquinho, mas ela cresce bastante. Aqui elas já cresceram, olha só o tamanho que elas ficam. No forno cresce mais ainda. Nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutinhos. As nossas aqui, elas cresceram muito. Quando a gente retirou do forno, elas murcharam um pouquinho, mas ficaram super fofinhas, maravilhosas. Vou mostrar para vocês o resultado delas aqui. Acabamos de tirar do forno, acabou passando um pouquinho do tempo aqui, mas olha só que delícia que ficaram. Perfeitas, gente, super recheada, a massa super fofinha. Vou pegar uma fatia aqui dela quentinha ainda para mostrar para vocês como ela fica fofinha, como ela cresce bastante. Olha isso, gente, que perfeição. Vale muito a pena você fazer aí na sua cidade. Não esquece de comentar aqui de onde você tá acompanhando essas receitinhas para eu te mandar um beijo no nosso próximo vídeo, tá? E ó, já aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui de se inscrever, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!